questões, né? Então, Ana Carolina Galvão, ela destaca esse discurso que também tem sido utilizado de não suspensão do calendário, porque isso poderia gerar cortes de salários, isso poderia gerar corte de gratificações, isso poderia gerar interrupção e não renovação de contratos de professores temporários, substitutos. Então, é uma dimensão também que eu gostaria que vocês comentassem da questão levantada pela Ana Carolina Galvão, com relação a essa questão, né, dos professores substitutos, dos professores contratados, temporários também, né, que vocês pudessem trazer essa reflexão para nós aqui e falar um pouco sobre os direitos também desses trabalhadores, né? Quem gostaria de comentar? Eu posso falar, Mariana. Leandro, obrigada. Bom, então, especificamente sobre o questionamento da professora Ana Carolina Galvão, realmente, professora, nós não entendemos que há essa relação automática entre o fato de estarmos na pandemia, realizando ou não a atividade à distância, deve-se ou não gerar a demissão, a suspensão dos contratos. Mas quando a gente fala dos profissionais que não são os servidores titulares de cargo efetivo, nós estamos falando dos professores ou dos servidores temporários, substitutos, e também daqueles profissionais terceirizados. Então, para os profissionais que são terceirizados, a relação empregatícia, o vínculo deles é um vínculo seletista. Então, há, obviamente, né, 3 pessoas envolvidas: a universidade, o ente federativo, a empresa que contrata esse empregado e o empregado. Então, se por um acaso esse empregado for demitido em razão da pandemia, no curso do processo né, desse distanciamento, desse afastamento social, ele eventualmente pode entrar com uma ação de reintegração, né, porque não é razoável que a gente tenha uma demissão, ainda mais porque a legislação trabalhista traz hipóteses de suspensão do contrato, de proporcionalização de horário, inclusive de redução proporcional da renda, do salário desse trabalhador. Então, para esse caso dos trabalhadores terceirizados, nós temos a Justiça do Trabalho, que é bastante mais progressista que a Justiça Comum para socorrer esse trabalhador. No caso dos professores substitutos, né, eles são regidos por uma lei específica, a Lei 8745. E essa legislação, ela traz a hipótese desse trabalho, né, desse tipo de serviço, quando nós estamos numa situação adversa, numa situação excepcional. Justamente em razão de circunstâncias como é que a gente vive, né, uma pandemia ou um grande volume de trabalho repentino, que a gente tem que contratar, ou que o Estado contrata pela Lei 8745. Então, a partir do momento em que a legislação traz essa contratação em situações excepcionais, ele ficaria um pouco engessado em promover essas demissões em razão de uma situação excepcional. Para os docentes, a gente tem, é óbvio, uma dificuldade talvez um pouco maior, porque temos ou não calendários suspensos, mas, enfim, o trabalho dele também é realizado em sala de aula, e se a sala de aula não acontece, esse trabalho, obviamente, não acontece também, mas nós temos como nos basearmos naquilo que está no contrato em si, né? Quando ele passa nesse processo seletivo simplificado, ele assina um contrato, e nesse contrato tem um prazo de duração e cláusulas específicas se por um acaso houver o rompimento anterior ou antecedente desse contrato. Então, para esse tipo de trabalhador, a gente pode fazer uma análise ainda mais direcionada, mas a priori temos sim medidas judiciais bastante possíveis para tratar desses casos. Leandro, obrigada, Leandro. Marcelise, você quer fazer algum comentário sobre essas questões? Foram surgindo outras também aqui no chat. Eu queria fazer uma observação, na verdade, sobre como essas ameaças vão surgindo e vão se tornando uma coisa
preocupante, né? Então, essa ameaça de que a suspensão do calendário, a suspensão das atividades poderia levar a corte de gratificações ou a justificativa para um corte de bolsa, alguma coisa nesse sentido, sem nenhum respaldo, especialmente para aqueles que são dos cargos efetivos, sem nenhum respaldo jurídico ou técnico que possa dizer que isso tem sentido, que isso é correto. E também eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e eu me recordo da Evelyn estar falando isso ontem, também, que é o seguinte: a gente não está vivendo um momento normal. Então, a gente tem que ser firme nessa posição de que a gente está vivendo um momento excepcional, um momento em que a gente não vai trazer elementos da normalidade para resolver os nossos problemas, para resolver nossas questões. Então, esse ponto específico que assusta um pouco os docentes, de que, olha, suspendeu o calendário, então acabou tudo, como se a gente estivesse falando de uma suspensão de calendário em razão de uma greve, ou uma suspensão de calendário em razão de qualquer outra coisa nesse sentido. Não, a gente se suspendeu o calendário em razão da defesa de um bem maior, inclusive constitucionalmente defendido, que é a saúde. Né? Então, nesse momento, quando a gente vai colocar os princípios constitucionais, quando a gente vai colocar os direitos fundamentais numa balança, o direito fundamental à educação, que é tão relevante e que é a razão de ser do nosso trabalho, nesse momento, o direito fundamental à saúde prevalece e ele não pode, de forma nenhuma, ser justificativa para esse tipo de ação. Então, isso a gente tem que ter bastante atenção para buscar nesses direitos fundamentais, para buscar nesses princípios maiores do nosso Estado, da nossa Constituição, que continua em vigor, apesar de algumas tentativas de encostá-la ela no canto, que, nesse momento, a gente tem o direito à saúde de forma primordial a ser defendido. Obrigada, Marcelise, de ressaltar o que deveria ser tão óbvio, né, de entender que o direito à saúde é fundamental nesse contexto de pandemia e que o isolamento social é fundamental e que é necessário tratar de forma excepcional esse momento, né? Mas isso precisa ser reafirmado sempre, né? Constantemente nesse momento de aprofundamento aí desses ataques. Incrivelmente, a gente tem que reafirmar, né? Exatamente. Então, eu agradeço muito aí suas colocações.